Disparada do petróleo, inflação e IPO adiado. Os destaques da semana no mercado financeiro você confere agora no Giro da Semana. A expectativa era grande. A Moove, subsidiária da Cosan, estava se preparando para sua oferta pública inicial na Bolsa de Nova York essa semana. Seria o primeiro IPO de uma companhia brasileira desde 2021, quando o Nubank fez a sua estreia oficial na Bolsa norte-americana. Mas os planos foram por água abaixo, pelo menos por enquanto. A decisão repentina foi confirmada na última quarta-feira, e o mercado brasileiro, que nem saiu, já voltou para a seca dos IPOs. Para Bruno Corano, economista e CEO da Corano Capital, o processo pode ser retomado, resta saber quando. Eu acho que pode ter sido alguma questão estratégica relacionado a alguma outra empresa que está gerando maior expectativa, porque o IPO ele é feito essencialmente de você gerar expectativa e atração para você ter um bom lançamento. É como se eu fosse fazer um evento, um show de rock de uma banda e uma outra grande produtora decide trazer uma banda ainda melhor. Então eu vou fazer uma banda X e daqui uma semana, e na semana seguinte começam a promover que vai ter o U2. E ele começa a atrapalhar a atração, afinal de contas as pessoas não vão nos dois shows com tanta proximidade. Então, eu sei que o exemplo não se encaixa com perfeição, mas eu acho que deve ter alguns outros lançamentos que eles entendem que iria estar gerando maior atração e que iria prejudicar a performance deles. E eu apostaria que essa é a principal razão. O exemplo, né, não, vamos dizer, não é perfeito, mas com certeza dá para a gente entender qual é essa perspectiva, né? Falando um pouquinho mais desse cancelamento, né? O que você acha, já prevendo aí outras, né, como você bem falou aí, né, de ter outras ações aí, de repente, mais atrativas do que as ações da Moove no mercado. Você ainda acredita, por exemplo, que eles deram ali mais ou menos daqui a um ano, de repente, para rever e voltar, né, com esse IPO? Qual que deve ser? Você acredita nessa direção de continuar, de repente, mais para frente com esse IPO da Moove? Ou você acredita que deve ser meio que cancelado e a Cosan deve, de repente, focar em outras empresas, por exemplo, em outras subsidiárias ali da holding, né? Claro. Eu acho que com todos os esforços e gastos que existiram para estruturar o IPO, eu acho que eles vão retornar. É uma coisa chata esse cancelamento com tão pouca antecedência, mas ainda assim eu acho que eles vão retornar. E se você me perguntar quando, eu acho que eles vão tentar combinar com alguma geração de valor de caixa a essa ação. Deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente faz um IPO, na verdade, você mostra a fotografia de como as coisas estão nesse momento. E a gestão da empresa tem como, de alguma forma, como na vida a gente às vezes dá um sprint, você tem como gerar alguns estímulos, aumentar o investimento, tentar expandir mercado, fazer alguma aquisição, para tudo isso gerar mais valor e você sair mais bonito na fotografia na hora do lançamento. Então, eu acredito que eles voltem e vão, com certeza, montar um plano de ação para gerarem ainda mais atração. A inflação também foi um dos destaques da semana, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Por aqui, ela voltou a acelerar. O resultado, que foi influenciado pelo aumento nos preços de energia elétrica e pelo grupo de alimentação e bebidas, evidencia os riscos maiores relacionados ao clima e deve ser um motivo de preocupação para a inflação à frente. Adalto Lima, economista-chefe da Western Asset, analisa a atuação do governo para fazer com que a inflação volte à meta. Olhando assim o IPCA, né, ele veio em linha com as expectativas, um pouquinho abaixo, o mercado estava com 0,46, veio 0,44, mas eu achei assim, de forma geral, a composição foi um pouco melhor do que esperado, mas isso já tinha sido antecipado pelo IPCA 15, né? Tinha alguns componentes de serviços que o IPCA 15 já mostravam que viriam fracos, principalmente aí pela queda de preços de cinema, teatros, né? Isso pega bastante no serviço subjacente, e isso veio até uma queda um pouco maior até do que se esperava, por isso que os serviços subjacentes ficaram mais positivos.
A surpresa negativa ficou por alimentação. A alimentação vai entrar no período de alta, aí efeitos climáticos, acho que também tem efeitos do dólar e também a questão da próprio ciclo do boi gordo, né, que veio em queda muito forte já há 2 anos, está revertendo, tem uma tendência de alta no atacado, isso deve começar a bater mais fortemente do IPCA nos próximos meses, né? Mas, assim, se a gente fosse qualificar, eu acho que foi um indicador até melhor em termos de composição do que o próprio número, né? Principalmente essa parte de serviços perdendo força, mas ainda num patamar muito elevado, né? Nós temos uma meta de 3, a inflação está rodando perto de 4,5, isso em 12 meses, na margem ela vem rodando mais perto de 4,10, então a gente está mais perto do teto da meta do que no centro da meta. Então, apesar da surpresa na composição ser benéfica, a gente olhando a perspectiva de um processo um pouco mais longo, né, a gente ainda vê que o trabalho para trazer a inflação para 3% vai ser duro, né? A gente está com a inflação alta para os nossos objetivos, não alta para o nosso histórico, mas é sempre assim, né? Então por que a gente não tolera? Se a gente tolerar a inflação perto de 4, ela vai para 5. A gente conhece bem como isso funciona. Já as tensões no Oriente Médio continuam a causar reflexos diretos nos mercados globais. O petróleo, que dispara cerca de 10% em outubro, tem sido acompanhado de perto, principalmente agora com a participação direta do Irã, já que o país é uma potência no recurso e está exposto aos ataques. Além disso, qualquer interrupção no Estreito de Hormuz, rota crucial para o comércio global de petróleo, poderia causar um aumento repentino nos preços, criando uma nova onda de volatilidade no mercado de energia. Pedro Rodrigues, sócio e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e especialista em óleo e gás, comenta sobre o risco de ainda mais alta no petróleo. Porém, a indústria ela também é aumentada em razão de fatores exógenos, né, que são de fora da indústria do petróleo. Então, como você colocou, quer dizer, não tem nada a ver com a indústria do petróleo, o dia emblemático de hoje, naquele primeiro ataque do Hamas a Israel. O motivo não é o petróleo, porém, em razão da área de conflito, em razão da questão geopolítica que envolve essa região, que por consequência também é uma região rica em petróleo, isso acaba sendo refletido no preço, porque os investidores e o mercado ficam com receio de como a oferta, nesse caso, vai se comportar. E a gente, para fazer um paralelo do anterior, né, quando a gente teve lá aquele primeiro conflito que hoje faz 1 ano do Hamas com Israel, a indústria olhou meio de lado, meio ressabiada, porém, né, nem o Hamas nem Israel são relevantes para a indústria do petróleo, né? O Hamas não produz petróleo e Israel tampouco. E por que o conflito agora e esse preço, como você colocou nas últimas semanas, vem se movimentando de forma mais acelerada? Porque entrou nesse jogo, né, um novo player, né, chamado Irã, que aí sim, o Irã ele tem um papel muito relevante na indústria do petróleo. O Irã é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, mas além, né, o Irã controla uma região muito pequenininha lá do mapa, mas com uma relevância enorme para a nossa indústria, que chama Estreito de Hormuz. E o que esse estreito representa? Esse estreito representa basicamente a maneira logística, né, o escoamento logístico mais rápido de todo o petróleo do Oriente Médio para o Ocidente. Então, quando o Irã entra na guerra, junto com Israel, junto com o Hezbollah, né, o olhar do investidor e do mercado fica mais atento ainda, porque Israel pode bombardear desde alguma facility do Irã, o que poderia movimentar o preço. Porém, né, se a gente botar esse conflito, né, numa forma mais elevada de cenário, com mais risco, né, seria o Irã fechar o tal Estreito de Hormuz, e aí sim você teria um choque de oferta enorme no mercado global de petróleo, o que poderia levar o preço, a gente nem sabe para quando, né? Se você olhar aí, tem relatórios dizendo a mais de $200, a mais de $100, ou seja, seria com certeza uma grande complicação para o mercado global em razão dessa questão logística e do conflito, né? Será que os Estados Unidos vai deixar fechar o Estreito de Hormuz? Hoje lá o Irã também, o perigo, né, de ter alguma retaliação, algum ataque de Israel e bombardear algum navio petroleiro, isso já é refletido, né, no preço do frete, que fica mais caro, no seguro da carga, que fica mais caro, e, sem dúvida, né, no preço do barril do petróleo que a gente está vendo no mercado de hoje. Estes foram os destaques do Giro do Mercado. Voltamos na próxima semana com mais atualizações.